Oi, gente. Eu vou falar algumas coisas que eu descobri. Algumas eu descobri faz pouco tempo, outras eu descobri já há algum tempo. E eu, como população, devo falar algumas coisas nesse sentido, porque eu ainda acredito em valores, sempre acreditei, nunca deixei de acreditar. E saber o que é coerente, saber o que é certo e errado é fundamental. E eu tô vendo muita coisa errada. E eu preciso trazer voz para essas coisas erradas. Mas antes disso, eu quero poder falar algumas outras coisas. Eu fiz anotações, tá? E eu vou ler, claro, porque senão eu esqueço tudo, porque é muita coisa mesmo. Mas antes eu quero começar apresentando. Depois eu vou trazer um outro vídeo, tá? Que eu vou fazer depois desse vídeo, para me aprofundar mais sobre o pessoal de Dakhlas Pesquisas, tá? Que é o ecossistema Dakhla, para mostrar um pouco mais sobre as empresas, sobre o trabalho deles, aprofundar um pouquinho mais no que o que significa o ecossistema, tá? Dakhla. Bom, o ecossistema Dakhla, ou conhecido como Dakhla Pesquisas, tá? O CEO dele é o Urandir Fernandes de Oliveira, tá? E eu vou fazer meio que um resuminho de quem eles são. São pesquisadores que estão buscando a verdade e o conhecimento e querendo ajudar na implementação do projeto do bem, onde trarão benefícios, dignidade para a libertação da população e a humanidade, apresentando e implantando o sistema do bem juntamente com o BDM digital. Cientistas do mundo todo e pessoas com habilidades, entre outros, se reúnem para atuar em diversos setores da sociedade, em campos de pesquisas, sendo agentes de transformações para essas mudanças, assim solucionando dos menores aos maiores problemas da humanidade. Isso eu achei muito interessante. Desde o primeiro momento em que eu comecei a despertar de fato, me chamou muita atenção. Eu gostaria de fazer um lembrete nesse início também sobre Dakhla, né, que ele é protegido, tá? E isso tudo que eu vou falar agora nesse sentido independe do tempo e espaço. Continua muito protegido, assim como todos os povos indígenas originários, toda a população brasileira e internacional, assim como a humanidade como um todo, onde inclui a natureza, inclusive os animais e os invisíveis também, assim como o universo, a galáxia, né? E tudo o que habita. Queria deixar só esse pedacinho, só um lembrete, tá? Um outro lembrete também, que eu acho que deu uma margem, eu acho, de alteração ali, alguma coisa de... Enfim, sempre é distorcido algumas coisas que eu falo nos vídeos, né? Que é a questão do casal criador. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Casal criador são seres sagrados. Casal criador não tem absolutamente nada a ver com Anunnakis, não tem nada a ver com o Enki, tá? E muito menos com a mana deles, tá? Tipo assim, a irmã deles. Que fique bem claro, tá? Porque eu coloquei isso aqui e parece que deu uma alteração aí e não foi legal. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, assim, o casal criador, ele é sagrado, não tem nada a ver com os Anunnakis. Os Anunnakis, sim, são os deuses, né? É o Deus da Bíblia, né? Que são os grupos Anunnakis, dos Igigis, enfim, que se passam por Deus e deuses, né? A Bíblia, para quem não sabe, foi alterada, ela é alterada, o tempo todo ela é alterada, sobre todas as histórias e informações. O casal criador são duas polaridades de união, junção e conexão, tá? Juntamente com o ser supremo, feminino e masculino.
tá? Então, queria fazer essa correção, porque as minhas palavras aqui, né, entram de um jeito e saem do outro, né? Entendem como querem. Então, tô refazendo as minhas palavras para não ter entendimento de novo, tá? Deus da Bíblia, sim, tem a ver com os Anunnakis, Gigis e essa coisa toda, tá? Muito se fala sobre amor próprio. Queria dizer um pouquinho sobre amor próprio. Eu não vou dizer agora a minha experiência, eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas eu vou meio que resumir um pouco do que eu entendo como amor próprio. Porque o que eu tenho observado muito é que as pessoas colocam muito amor próprio como sendo tipo assim, eu vou ter a melhor roupa para vestir. Eu vou ter... Não que isso não seja importante, tá, gente? Vou deixar bem claro isso. É importante? É. Só que assim, você se atinar, você se basear apenas e tão somente no amor próprio, colocando o sapatinho da moda, tendo a bolsinha da moda, tendo, sabe, a roupinha da moda, indo num belo cabeleireiro, etc. Sabe essas coisas assim? É bom? Claro, quem é que não gosta? Só que isso não é o essencial, entendeu? Enfim. Aí eu coloquei como sendo o que é um amor próprio pra mim, porque eu vivenciei isso. Eu vivencio de uma certa forma isso. Mesmo às vezes, né, estando meio bagunçadinha às vezes no dia a dia. A busca pelo autoconhecimento, pra mim isso é amor próprio. Autoconfiança, pra mim isso é amor próprio. Buscando encontrar o seu ponto frequencial original, sua frequência original é amor próprio. Se libertar de todos os paradigmas que a sociedade impõe. Você, tipo, imagina ser uma cebola e aí você tá tirando todas as camadas ali, até se você chegar até o núcleo e você vê o que tem naquele núcleo. Enfim, é você tirar todas as camadas dali, né, das suas máscaras, né? Tipo assim, é a máscara que a sociedade coloca, ou seja, a gente nasce e já se cria desde pequeno máscara. Então você precisa tirar essas máscaras. Amor próprio pra mim é curar todos os traumas emocionais, comportamentais, mentais, físicos, espirituais, etc. Pra mim isso é de extrema importância, porque é o que dá a base pra tudo. Isso é tipo desintoxicação, tá, gente? Isso fez muito parte da minha desintoxicação, tá? Praticar exercícios, pra mim isso é total amor próprio. Mudar a alimentação, precisa, a gente vai falar sobre isso também. Cuidar mais do corpo, aí é um tudo, você vê de todas as formas, tá? Não só praticando exercício. É amor próprio pra mim. Pegar sol é amor próprio. Fazer suco verde, que você vai estar alimentando, assim como a mudança de alimentação, você precisa entender que você tem duas possibilidades na tua mão. Uma é o corpo ácido e o outro é o corpo alcalino, tá? No momento que você tem o corpo alcalino, você tem a saúde. No momento que você tem o corpo ácido, você tem a doença. Entendeu? Então, tipo assim, você vai... Quem que você quer? Digamos que você tem duas coisas para alimentar dentro de você. Uma delas é célula e a outra é vermes. Qual que você vai querer alimentar? Tua célula ou teu verme? Uma é saúde, outra é doença. Um é corpo alcalino, o outro é corpo ácido. Entendeu? Mais ou menos isso. Valorizar sua vida. Valorizar a sua vida, que às vezes você precisa também ser egoísta, também, coisa e tal. Eu não tô falando daquele egoísmo chatinho, não, tá, gente? Tô falando de coisa mesmo, né? De valorizar, de ter um tempinho pra você, de você querer fazer, sabe, tirar um tempo pra ti, pra você ler um livro, pra você ir no cinema, pra você fazer qualquer coisa que você queira, tá? É valorizar a tua vida. E não é só nesse sentido de ter, é de ser também. Tá? É de ser, principalmente de ser. Ficar na frequência da alegria, tá? Porque a alegria é uma das maiores frequências,
tá? Depois eu posso trazer mais sobre isso também. Dentro das minhas pesquisas, e aí eu falo por mim, pessoal, muitas pessoas falam que a maior frequência é alegria. Eu ainda bato na tecla de que não é alegria, é o amor. Mas isso daí são pontos. Eu acho que sim, a gente tem que ter a alegria, mas a alegria é uma frequência, mas eu ainda acredito no amor. E aí eu lembro muito disso quando eu penso, quando eu reflito sobre essa ação, eu penso muito na questão daquela música do Renato Russo, né, da Legião Urbana, onde ele fala, né, se ainda eu falasse a língua dos anjos, eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Porque, tipo assim, a alegria, tem muita gente, eu conheço muita gente que tá na frequência da alegria, mas ela é depressiva. Agora, no momento que você tem amor, o amor salva. O amor próprio salva. O amor pelo próximo salva. Entende? A alegria, ela oscila. Não que o amor não oscila, o amor oscila também. Mas uma hora eu vou trazer um pouquinho mais esse meu pensamento, tá? Isso não quer dizer que as outras pessoas também estejam erradas, tá, gente? Também eu não sou a dona da verdade nem nada nesse sentido. É só o tipo de, né, que eu vejo. Treinamento mental, treinamento sensorial, e isso também pra mim é amor próprio. Aumentar o campo vibratório, isso pra mim também é amor próprio, tá? Aumentar o campo biomagnético, automaticamente aumenta a sua expansão de consciência. Isso é muito importante, isso é fundamental. Isso também pra mim é amor próprio. Então vocês viram que, tipo assim, dentro do meu amor próprio, por exemplo, eu tô praticando coisas no meu dia a dia, cuidando de mim, mas não tem a ver com o ter, tem a ver com o ser, tá? E isso é de extrema importância, sim, porque vai vir dentro de uma outra situação que eu quero, no caso, comentar aqui depois, que é sobre a transmutação, que é a principal coisa que a gente veio fazer aqui na Terra, paralelo junto às adquirir as emoções, tá? Bom, eu vou entrar em assuntos bem delicados e bem polêmicos que você pode já ter ouvido alguma vez na sua vida, como pode também não ter ouvido nunca. E você pode ter tido em algum momento, né, alguma pessoa falando ou algum sinal, porque a vida dá sinal pra gente. Mas a gente vê ou não, né? Então eu vou te dizer assim, ó, primeiro, né, sobre raça humanas. Não é só a raça humana dâmica que tem aqui no planeta Terra, gente. São várias raças, tá? Já vou falando, cortando, tá? Tipo, é ping-pong e vai pegando. Muitas raças humanas, tá? E não humanas na Terra também. As raças humanas que não são adâmicas são as raças planetárias, que nascem aqui no planeta, não vêm de fora. Os extradimensionais, vou já te falar de cara aqui. Extradimensionais são seres sagrados, dimensionais são seres sagrados e extradimensionais também, de uma certa forma, são seres sagrados. Porém, isso na visão do todo, do, né, casal criador, que tudo respeita, da fonte criadora, né, da energia suprema, que também tudo respeita, que tudo oferece como evolução, como aprendizado. Porém, extradimensional, dimensional e extraterrestre, por assim dizer, são coisas diferentes, tá? E aí eu vou entrar depois lá no negócio, tipo, que daí eu já vou entrar meio que aqui para poder explicar, mas meio que só falando por cima. Em relação à Terra não é do jeito que a gente conhece, como uma bola, né, como um círculo aí.
ela também não é plana, como coloca todo mundo, né? Ela é plana de uma certa forma porque ela é plana nas águas, né? Mas ela é convexa. O que eu ia dizer aqui? Ela tem 9 anéis. A gente não sabe, mas ela tem 9 anéis. Eu ainda estou fazendo algumas pesquisas em relação a esses 9 anéis, mas assim, tem raças planetárias que vieram desses outros anéis para cá, tá? Antigamente não tinha uma proteção à Terra, então tipo assim, entrava e saía quem quisesse. De um tempo para cá começou a ter essa proteção, porque foi necessária. E aí os extraterrestres, vamos assim dizer, os que vieram de outros anéis que estão aqui, não puderam passar para, né, voltar para suas casas, por assim dizer, e aí eles construíram tudo, né, uma matrix, por assim dizer, aqui das coisas, e fizeram seus mundos, tiveram seus descendentes, tudo mais. E os extradimensionais são seres que vêm de outras dimensões, tá? Vamos dizer assim, a Terra com seus anéis numa horizontal e numa vertical as dimensões, tá? E daí vem os dimensionais e vem os extradimensionais. Na verdade, vem os extradimensionais. Os dimensionais é a raça dâmica, que é o veículo, né? O carro que vem. Como é que diz? Esses extradimensionais, eles vêm, que na verdade são os dimensionais, enfim, são os extradimensionais. São seres dimensionais que vêm para cá e encarnam na raça humana, tá? Eles vêm para poder aprender sobre as emoções, a transmutar essas emoções, para levar embora essas emoções de aprendizado, para poder ensinar para as civilizações deles. E junto transmutar. E aí a transmutação é em vida, que é o contrário. Como eu já falei lá atrás, né, na questão da Bíblia, ela foi alterada. Então na Bíblia o que se coloca na religião? A parte, no caso da transmutação, que se diz sobre a transmutação, que a vida eterna é depois que morre. A vida eterna não é depois que morre, porque a gente veio para cá, para a terceira dimensão, a gente veio para cá, para o planeta Terra, não para morrer. A gente veio para ter uma vida longa, para ter a eternidade, para sermos, digamos que assim, a gente como raça humana dâmica e principalmente como os dimensionais, porque os dimensionais eles vêm e encarnam na raça humana dâmica, não nas outras raças humanas, na raça humana dâmica, tá? E a raça humana dâmica é a única raça, né, por enquanto, que pode transmutar em vida. Então, o que acontece aqui? Raça humana adâmica é co-criador, ou seja, é um mini-deus, tá? É um mini-deus. Junto com isso, tá? Quando o dimensional faz a sua transmutação, ele deixa de virar, tá? Ele deixa de ser um co-criador para se transformar num criador. E aí esse criador, ele não vai apenas para as dimensões, ele não pode, tipo assim, ele não tem autorização, vamos dizer assim, só para ir apenas nas dimensões. Ele literalmente passa a ter autorização para criar o seu próprio universo. Então ele passa a ser um criador, ele sai de co-criador e passa a ser um criador universal. É bom saber isso, né? Pois é, isso foi um dos maiores segredos. Um dos maiores segredos que foi ocultado da humanidade, da população, de todo mundo. Enfim, né? Aqui, tá, vem outras dimensões, não do planeta Terra, sim, tá, isso aqui eu já coloquei. E por causa desse segredo, aí eu coloco aqui, porque existe os irmãos mais velhos, que são os Anunnakis, os Igigis e as Companhia Limitada, que, né, tem como esse principalmente, como esse o principal,
como esse principal motivo, por assim dizer, de uma perseguição, né? Porque os Anunnakis, os Jujis e outras raças, enfim, não podem, eles não têm autorização para transmutar. Na verdade, para você entender, tipo, os Anunnakis e os Jujis nem emoções eles sentem. Eles têm coração, têm, né, todos os órgãos, coisa e tal, eles são humanos, não são deuses, tá? Não são e nunca foram e nunca vão ser deuses, tá? Para deixar isso bem claro também, né, já que deu aquelas alterações, então deixar bem claro isso daí, tá? E por causa disso, desse motivo em relação à transmutação, eles prolongam a vida, isso aí eu vou também falar como eles fazem, porque daí fica uma mistureba aqui, mas eles também fazem e não é uma forma legal, pelo contrário, é uma forma bem estúpida, que deve ser feito justiça em relação a isso, inclusive, né? Porque você tentar fazer alguma coisa nesse sentido com sangue humano é macabro, para dizer o mínimo, né? Mas enfim, e por esse motivo da transmutação e por outros motivos também, etc., eles planejaram a extinção da humanidade para fazer um recomeço, mas não vão conseguir. Não tem autorização para isso. Ponto. Não conseguiram sem êxito e também não vão conseguir, tá? Enfim. Agora nós vamos para uma outra situação. Vamos. Aí eu vou ler aqui e aí também a gente vai começar a conversar. Isso também é outra coisa que eles estão há milênios. Porque assim, os Anunnakis, Vigis, Companhia Limitada,